eu vou pedir só que devolvam as provas aí, né? Se vocês forem sair mais cedo. Mas enfim, pessoal, eu queria falar hoje sobre cognição social, né? Pode ser na saída, né? Boa. Não. Boa. Então, cognição social, gente. Basicamente, a gente vai falar aqui sobre uma função, né, que ela vai ter uma relação com todo o cérebro, né? Só que tem algumas áreas que elas são especialmente importantes, né, para essa função. Uma delas é o pré-frontal, né, que é ligado à capacidade de tomar decisões, de você raciocinar, etc. Atenção. E a outra região que vai estar bastante implicada na cognição social é essa que fica aqui no meio, né? Se você pegar o cérebro aqui do professor, eu não recomendo que façam isso, por favor, não façam isso. Se você pegar ele aqui o cérebro do professor, né? Aqui no meio você vai ter a região medial, né? A gente pode chamar, que fica aqui entre o hemisfério, perdão, aqui na divisa dos hemisférios, né? Eu posso fazer um desenho aqui para representar. Então, se a gente cortar aqui, né? O que vai ficar? A gente pode fazer aqui a representação. Ó, tem o corpo caloso, o giro do símbolo e o córtex medial. Olha só. Aqui é o frontal, o parietal, o occipital, né? Tá certo? Aqui é o sulco central que divide eles. Onde está o temporal? Ele está lá para lá, né? A gente não consegue ver aqui. Basicamente, gente, nessa região aqui a gente tem o pré-cúneus. Ele é uma região que é muito importante para o seu senso de si e o senso do outro, tanto no sentido espacial quanto no sentido da consciência mesmo, no sentido emocional, né? Então, se a gente for pensar, é muito louco, né? Que mesmo eu fazendo assim, essa posição esquisita aqui, né? Você veja, eu não estou olhando, eu estou olhando para vocês, mas eu sei onde está o meu pé, tanto que eu consigo dar um tapa nele, sem olhar. Por quê? Porque eu sei onde que está o meu corpo, né? Eu sei a posição que ele se encontra e eu tenho uma noção de eu mesmo com o passar do tempo, né? Eu era um pouco diferente ontem. Hoje eu continuo sendo diferente, mas de certa forma eu tenho um senso de eu, né? E isso depende muito do funcionamento do pré-cúneus, né? Também está envolvido nos sonhos, né? É bem interessante, né? A função do pré-cúneus. E a gente pode falar que essa região ela está associada ao que vocês veem na mídia, né? Como os neurônios espelhos, né? Vocês já ouviram falar? Os neurônios espelhos, basicamente, uma parte do seu cérebro responsável pela interpretação do que o outro está fazendo, né? Como se aquilo que o outro faz você internalizasse de alguma maneira, né? E de fato, né, a gente vê o outro fazendo uma coisa, a gente imita, a gente aprende como ele faz, né? Não sei se vocês já tiveram algum amigo que vem de outro estado, né, ou de outra região, que fala de um jeito meio diferente. Quando rola uma empatia, assim, uma intimidade com esse amigo, daqui a pouco você já está falando meio como ele, né? Não sei quem já teve essa experiência. Alguém aí? Teve essa experiência? Sim? Então, isso acontece mesmo. E, basicamente, né, a gente consegue, então, imaginar como seria ser o outro, né?
se eu estivesse no lugar do outro, como será que seria? Seria mais ou menos assim, né? A gente se coloca no lugar do outro dessa forma. E vocês já devem estar conseguindo inferir, né? Que essa é a base da empatia, né? Você conseguir se colocar no lugar do outro. E uma questão interessante, né, são as próprias pesquisas, né, com pessoas que ainda estão desenvolvendo essa capacidade. Não sei se você já ouviu o conceito teoria da mente, né? Mas a teoria da mente é basicamente o nome não é muito bom, né? Mas é você conseguir desenvolver a capacidade, né, de a noção, na verdade, né? Você desenvolver a noção que você é você e que o outro é o outro, né? Aquilo que você pensa, não necessariamente o outro pensa. Se você está bravo, não necessariamente o outro está bravo. Se você está triste, o outro pode estar feliz. Se você está pensando uma coisa, o outro não sabe que você está pensando isso, ele pode estar pensando outra coisa, né? Essa noção de que o pensamento, a mente, ela é individualizada, né? Muito interessante. Tem alguns testes para isso, né? Um deles, por exemplo, é você fazer a tomada de perspectivas, né? Digamos assim. Pensa que eu estou olhando aqui para o estojo verde ali da colega, ali no centro, né? Aí eu estou aqui olhando o estojo. Aí eu penso, nossa, como que seria se o colega estivesse olhando o estojo da colega? E se lá de trás, né, o pessoal estivesse olhando o estojo da colega? Como que seria o ponto de vista? Aí você mostra várias imagens para a criança e vê qual que ela vai selecionar. Aquela criança que ainda não teve o desenvolvimento da teoria da mente, desenvolvimento adequado, ela vai tender a ter uma perspectiva que parte de si, uma perspectiva egoísta, né? Ela vai achar que está todo mundo vendo o estojo nessa vista que eu estou vendo, de atravessado assim, né? Enquanto uma perspectiva, uma criança com a teoria da mente desenvolvida, ela já teria uma perspectiva de não. Se a pessoa está olhando de lá, ela provavelmente está olhando o estojo assim, não assim. Ela está vendo de lado, né? Basicamente isso. E a gente pode falar aqui da interação, né, entre essas regiões parietais, né? O sistema límbico, né, que é associado às emoções, né? E os nossos frontais, especialmente os pré-frontais, que a gente tem, né, a maior parte, né, do funcionamento da cognição social. Que seria, né, basicamente a sua capacidade de entender, interpretar e avaliar emoções e situações sociais, né? Se a gente for pegar uma definição, né? Posso dar um exemplo para vocês também, se a gente for pensar a turma aqui de vocês, né? Pensa o seguinte, né? Vocês estão vindo aqui para a aula, né, para assistir uma aula de neuropsicologia, o assunto que você mais gosta nesse mundo. Você dorme, sonha com o Luria, com a Brenda Milner, né? Acorda pensando, nossa, que artigo que eu vou ler hoje. É uma paixão assim que, nossa senhora, né? Coisa de louco. E daí, você vem aqui para a aula, né? Você chega, né? Digamos que nesse dia a gente tem a primeira aula, né? Aí você chega ali na frente do CT e você percebe que tem um monte de gente ali em volta de uma ambulância. A ambulância está com a sirene desligada. Ela está parada, né? A ambulância está parada. E aí você chega ali perto, né, da ambulância. Você vê que tem um monte de gente ali, está todo mundo chorando, todo mundo desesperado, né? E você vai reconhecendo as pessoas. Maria. Você reconhece que o pessoal que está ali em volta da ambulância, né, é o pessoal aqui da turma. Vocês reconhecem os amigos, os colegas de vocês, né, os irmãos que mataram de vocês, ali da turma. Você vê que está só o pessoal da turma ali. E você vai passando ali com a sua mochila e você percebe também o professor, uma cara de nervoso, né? Aí eu pergunto para vocês subiria para assistir a aula ou não?
Não, né? Dessa história já deu para inferir muita coisa, né? O que dá para a gente pensar a respeito disso, né? Oi? Alguém morreu ou teve alguma coisa muito grave, né? Veja, é grave, o pessoal está chorando, né? A ambulância nem levou o cabo embora, né? Né? Talvez você já está esperando imenso, veja, né? Está todo mundo ali embaixo, né? Se fosse sério, não teria acontecido, pelo menos o professor. Então, você bate o olho nessa situação, você já entende tudo. As emoções associadas, o medo, a ansiedade, talvez aqueles que não eram tão próximos da pessoa, né? Mas estão ali nervosos pela situação. Tchau, tá mais. O medo daqueles que eram muito próximos de perder aquela pessoa, né? A tristeza, talvez, da maioria das pessoas. Você tem várias situações ali que você consegue imaginar, né, a partir dessa cena. Né? Para você chegar a essas conclusões, você usou a sua cognição social. Você, de certa forma, se colocou no lugar dessas pessoas e imaginou como que seria, né, estar no lugar delas. E, basicamente, né, a gente tem vários transtornos associados a dificuldades na cognição social. Qual vocês acham que é o principal transtorno associado às dificuldades na cognição social? A pessoa não conseguir entender a emoção do outro, não conseguir... Perfeito, é o TEA. Esse é o mais característico, né, podemos dizer, de dificuldades na cognição social. Não é o único, né? A gente tem também o transtorno da comunicação social. O TDAH, ele gera efeitos também na cognição social. Geralmente efeitos mais leves, né? Não vai gerar efeitos tão graves, mas vai gerar efeitos também. Isso, né? O autismo é o TEA, é o transtorno do espectro do autismo. A gente tem também o toque, né? Também vai ter um impacto na cognição social, porém de uma forma mais leve, né? E você tem também a ansiedade, os transtornos de ansiedade. Os transtornos de ansiedade, eles acabam gerando dificuldades. Oi? Isso, né? Isso mesmo. Esse é um bom exemplo de transtorno de ansiedade. Né? Tem TAG, né? As fobias específicas. Tem o... Pode ficar? Oi? Pode ficar? Não exatamente. Né? Mas tem uma discussão aí que a gente pode abordar em outro momento. Eu acho que na verdade em outro momento vocês vão ter, mas só se eu mandar um material para vocês. Né? Mas o TOD envolve muito o desenvolvimento da personalidade, né, da criança. Né? Você vai ter dificuldades ali na cognição social, mas não vai ser da mesma forma que acontece com esse transtorno. Né? É mais uma dificuldade, tipo assim, tem uma baixa empatia, só que é mais pela personalidade do que pela incapacidade mental. Assim. Entendi como é que o TOD está relacionado exatamente. Então, ele está associado, né, a algumas dificuldades na identificação de emoções e de situações sociais. Por exemplo, o que está acontecendo, as emoções dos outros. Mas é uma dificuldade muito leve. Não é uma dificuldade assim que vai aparecer tanto ao olho nu quanto no autismo. Né? No autismo ela é geralmente mais intensa, ela é mais fácil de se observar. Né? Mas em pessoas com TOC, com ansiedade, com TDAH, geralmente ela vai aparecer de uma forma um pouco mais leve. Né? Eu tenho uma pergunta em relação à ansiedade. A depressão não se encaixaria melhor do que a ansiedade? Porque a depressão a gente, vamos dizer assim, você fecha no mundo, a gente só pensa em nós, vamos dizer assim. A ansiedade não é aquela coisa de, tem, pelo que alguns relatos, assim, tipo, pensar
Depressão, você, no quesito morte, vamos dizer assim. A depressão, você se mata na sua liberdade de dor. A ansiedade, você não se mata pela questão do seu parente próximo, você pensar na sofrência dele. Pelo que eu vi em relatos, assim. Não seria, a depressão não se encaixaria melhor? Então, é importante só a gente pensar, né, que aquela coisa, né, na psicologia o negócio é complexo, né? Cada caso é um caso, né? Então é muito difícil a gente fazer esse tipo de generalização, né? Por exemplo, que a pessoa ansiosa ela não vai se matar por preocupação com o parente, mas a pessoa depressiva ela já não vai pensar só nela, né? Você tem muitas vezes na pessoa com depressão um sentimento de culpa muito grande, né? Inclusive por achar que não é suficiente, é boa o suficiente para as pessoas que estão em volta, né? Talvez. Então envolve uma questão bastante complexa no âmbito psicológico, né? Então a diferença entre casos, vamos dizer assim. Isso, né? E além de que pode ter uma combinação dos dois, né? Mas pensando na questão da cognição social, como que é o erro de cognição social da pessoa com ansiedade? Eu acho que vai ficar um pouco mais fácil de entender. A tendência, né, se a gente for pegar uma pessoa com autismo, né, ela vai ter geralmente uma dificuldade de julgar a situação e principalmente a causa da situação. Nossa, a pessoa está triste. Por que ela está triste? Né? Às vezes a pessoa com autismo ela pode chegar a falar as coisas de uma certa forma. Por exemplo, eu chego aqui na prova, nossa, quem errou essa questão deve ser, meu Deus do céu, né? A pessoa não bate bem, né? E aí eu vejo que tem algum aluno triste e eu fico surpreso, assim, nossa, mas por que ficou triste, né? Eu só fiz uma piadinha, né? Mas, pô, uma piadinha muito ofensiva, né? Nossa, não percebi que era ofensivo. Então, essa questão da causalidade é o que acaba aparecendo mais na pessoa com autismo. Na questão da ansiedade, como que ela aparece mais? Ela acaba aparecendo mais na percepção da ameaça, sabe? Então, a pessoa com ansiedade, ela tem um viés, né, de avaliar as situações sociais e as pessoas como mais ameaçadoras do que elas são de verdade, né? Então, se você, por exemplo, uma atividade que eu faço, né, não sei se vai dar tempo da gente ver aqui, né? A gente pode, não sei se o pessoal daqui precisa sair por causa do ônibus agora, né? Então eu vou descrever rapidinho, né? Então, o que eu costumo fazer? Eu mostro algumas imagens de situações sociais, né? Tem o teste também, né? Deixa eu passar o teste. O teste que é o mais usado hoje em dia, inclusive vocês podem fazer, se vocês quiserem, né? Ele foi feito para avaliar autismo, né? Só que ele serve para avaliar também outros elementos de cognição social, né? Já que a gente não tem uma grande amplitude de testes dessa área. Ele não é exclusivo para psicólogos, então vocês têm que comprar a licença, mas vocês podem comprar a aplicação online para vocês, se vocês quiserem usar, né? Eu fiz o meu, né? Os outros psicólogos fazem o deles também, né? E eu uso também na clínica, né? Mas enfim, como que seria uma avaliação qualitativa? Eu mostro imagens de situações sociais e a pessoa com ansiedade ela tende a julgar de uma forma excessiva a ameaça envolvida. Pensa, por exemplo, numa situação de conflito. Está eu aqui brigando com uma pessoa, né, discutindo com uma pessoa. E em volta tem um monte de gente, né? A maioria das pessoas julgaria que esse monte de gente em volta estaria se sentindo com medo do conflito, ansioso por causa da confusão que está se armando, né? As pessoas com ansiedade elas tendem a julgar da seguinte maneira, né? Nossa, está todo mundo contra ele, né? Está todo mundo contra mim, né? Como se todos fossem uma ameaça real, né? A pessoa, né? Então, o que é a ansiedade, né? É um estado de alerta. Então você acaba percebendo o risco como mais elevado do que a maioria das pessoas, né? Basicamente isso. Eu
Vou fazer o seguinte, eu vou mandar para vocês no WhatsApp algumas das imagens, né, que eu uso, né, para avaliar a inteligência social. Aí eu gostaria que vocês dessem uma olhada nessas imagens, né, e pensassem no seguinte, né, o que está acontecendo na imagem, né, o que as pessoas dessa imagem estão sentindo, né, e o que causou essa situação. O que aconteceu antes para as coisas chegarem nesse ponto? Né? Pode ser, não vai ser um trabalhinho não, é mais para introspecção. Né? Aí vocês podem avaliar um pouquinho, né? Avaliar um pouquinho, né, como que vocês poderiam responder, né, a essas situações. Beleza? Tranquilo? Tchau, tchau, até mais. Dúvidas, comentários, pessoal? Estamos aí passando um pouco do horário do ônibus, né? Mas quem quiser trocar ideia, estamos aí. Né? Isso é a parte interna do cérebro, né? Tem uma parte ali que envolve o sistema límbico. Se quiser, eu posso terminar de desenhar para mostrar. Eu só queria saber onde naquele desenho ali, aquele lá se encaixa. Ah, claro. Perfeito. Esse desenho aqui, ó, essa aqui é essa parte, né? Ah, aquilo ali então. Então, isso daqui é isso aqui. Isso aqui é a parte de dentro, né? Pensa que aqui por dentro, aqui por trás, você tem o outro lado, né? Desse hemisfério, né? Então, essa parte aqui desse desenho seria ali. Tá certo? E essa conexão, ela acontece aqui por meio do sistema límbico, né? Beleza? Esse teste é só um livro, aquele que eu vi que tinha, eu fui pesquisar o teste, é só um livro, né? Ah, você pode comprar a aplicação online, você pode procurar SRS, aplicação online. Né? É um teste psicométrico, mas não é tecnicamente psicológico. Né? Tchau, tchau, porque ele não é exclusivo, né, psicólogos. Beleza? Tchau, professor. Tchau, tchau, até mais.